Muito bem, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu nesta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a descriminalização do aborto durante evento da PUC-Rio, estimulando o ativismo juvenil de estudantes. O Barroso veio ao Rio ontem para posse. Aí, ó, eu fazendo, ó. Vamos botar fogos. Vê se aparece fogos. Aê, ó, que beleza. Cada vez que eu faço esse gesto, agora eu já sei como utilizar, mas é que às vezes, sem querer, eu acabo gerando aí esses símbolos. Ele veio para a posse da primeira presidente mulher da Academia Nacional de Medicina. A gente fez uma cobertura no X, discursou ontem à noite lá na ANM, no centro do Rio de Janeiro, aproveitou aí e também tinha marcado essa palestrinha na Pontifícia Universidade Católica do Rio, ali nos seus pilotis, aparentemente. E o ministro afirmou que a sociedade não entende do assunto. Eu chamei a atenção para isso hoje no grupo e o antagonista acabou publicando nota a respeito. Vamos acompanhar o que disse essa voz, esse iluminado ministro do Supremo Tribunal Federal que quer guiar moralmente a sociedade brasileira. Pode soltar. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização. Porque prender a mulher não serve para nada. Tá aí, o Barroso diante de jovens universitários fazendo aí o seu ativismo. Vocês reparem nessa primeira frase que ele falou, né? Que para que a gente possa votar no Supremo, enfim, a sociedade não entende do assunto, ele tenta fazer a sociedade pensar do jeito dele e com um objetivo de levar essa decisão para o Supremo Tribunal Federal para que as cabeças supostamente iluminadas possam, enfim, mudar as regras no país que deveriam ser colocadas pelo Poder Legislativo, não pela cúpula do Judiciário. O Barroso também disse que ser contra o aborto não significa querer que se prenda as mulheres que passam por esse infortúnio. Vamos assistir. Peço a ajuda de todos. Preciso explicar para a sociedade que o aborto não é uma coisa boa. O aborto deve ser evitado. E, portanto, o Estado deve dar educação sexual, contraceptivos e amparar a mulher que queira ter filho. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passe por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. Tá aí, Barroso sendo aplaudido aí pela juventude universitária que se dispôs a ouvi-lo, evidentemente não é a universidade inteira, e falando aí que tudo que a sociedade, na visão dele, tem que aprender, tem que entender, etc. Galera, o meu ponto não é nem sequer a questão sobre se a mulher que pratica aborto deve ser presa ou não. Essa é uma discussão legítima. Tem pessoas que podem achar que a mulher deve ser presa, tem pessoas que podem achar que não, que algumas outras medidas são necessárias, assim como no caso da maconha, né, que nós analisamos aqui em relação ao julgamento dessa semana do STF, quer dizer, quais são as medidas cabíveis que seriam assim adequadas para essa hipótese. Agora, me causa repulsa o tom professoral, o tom da pessoa iluminada que quer educar a sociedade brasileira. Eu tenho a impressão de que ele está ali num palanque, que ele está concorrendo a uma vaga no Congresso Nacional, para deputado federal, para senador, o que seria absolutamente legítimo. Mas ele é um ministro do STF, ele está ali visivelmente influenciando universitários brasileiros em uma direção, se colocando acima da sociedade e mostrando que ele quer que as pessoas disseminem a sua ideia para que ele possa votar naquela pauta no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, para mim, o conjunto da obra é moralmente e institucionalmente deplorável. Tudo errado, né, Felipe? Essa ideia de que é preciso criar um ambiente propício a uma votação
Não é no Legislativo. Criar um ambiente político propício a uma votação no Supremo. Isso é pintar a atividade judicial como se ela fosse uma atividade legislativa. Nada mais é. O Barroso fez isso, ele tratou uma votação no Supremo como se fosse atividade legislativa. Aí está explicitado o modo como os ministros estão pensando a respeito do seu trabalho. Um modo de líder de militância, né, Greg? Parece que ele está orientando uma militância a se mobilizar, a falar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente de determinada maneira, para que ele consiga aprovar algo lá em cima. Vamos criar aqui um movimento na sociedade para que a gente resolva esta questão polêmica no Supremo. Certo? Não pode ser assim. O Supremo não é o espaço para dirimir questões políticas complexas. O espaço é um espaço para dirimir questões jurídicas, que precisam passar por um processo até chegarem lá. E não é levantando a galera, né, que você vai lá e resolve o placar no Supremo. Né? Levanta a galera, vamos lá, apoio para nós, que somos os políticos do STF. Não pode, isso é louco. Isso é louco, é completamente... E é o que ele já fez, já tinha um antecedente, né? No Congresso da Uni, quando ele, empolgado ali diante de uma juventude à esquerda, falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí pegou muito mal, porque estava assumindo um lado numa disputa política, um ministro do STF que tem que votar uma série de questões sensíveis aí que polarizam a sociedade. Repetiu, reincidiu. Então, assim, eu acho que essa fala explicita essa autoimagem que vários ministros do Supremo têm hoje em dia, não como magistrados, mas como políticos de toga. Né? Exato. Tá errado isso. Eu acho que está absolutamente errado. E a segunda questão que eu destaco é essa que você também apontou. Tem até uma palavra técnica que se usou muito na época que se discutia o formato que o Ministério Público ia ter na Constituição de 1988, que também se aplica muito a questões do judiciário. É a ideia de que a sociedade brasileira, de que o cidadão brasileiro é hipossuficiente. Ele tem menos capacidades mentais, cognitivas, políticas, sociais, sei lá eu. Ele é menos capaz de resolver e de entender os problemas que dizem respeito a ele do que precisa. E daí decorre que o Ministério Público ou o Judiciário precisam assumir esse papel de vanguarda iluminada. Precisam pegar a bandeira nas suas mãos e vamos em direção à civilização. Vocês, pobrezinhos, conseguem andar com as próprias pernas. A gente indica o caminho para vocês. Isso já era ofensivo décadas atrás e é mais ofensivo ainda hoje em dia. As pessoas não, ao contrário do que disse o Barroso, naquilo que lhes diz respeito, as pessoas entendem muito bem, sim, que está em jogo. Podem não entender a questão do jeito que eles gostariam. Isso. Sabem o que é importante e não é importante para elas. Então, essa desqualificação do posicionamento político do cidadão comum é ofensiva. Exatamente. Se você está ali numa palestra e quer fazer distinções técnicas, olha, descriminalização é isso, legalização é aquilo, você faz, ó, isso é isso é aquilo e tal. Agora você fala, a sociedade não entende, precisamos explicar para a sociedade, né? Expliquem aqui e tal, para que a gente possa, para que possamos votar no Supremo Tribunal Federal. Não dá, né? Realmente, ele se coloca ali como a vanguarda iluminada, né? Como você bem acrescentou, falei iluminado, falou a vanguarda, que quer estabelecer quais são os direcionamentos que a sociedade precisa ter. E a sociedade faz as suas próprias escolhas. Nós podemos atuar no debate público
para defender ideias, argumentos, etc. Agora, cada um dentro do seu papel. Papel de ministro do Supremo Tribunal Federal não é gerar mobilização e militância na sociedade para que ele possa votar algo que cabe ao Poder Legislativo. Quer dizer, quer se candidatar, deixa a toga de lado e se candidate para deputado federal, para senador, e aí você defende que o seu grupo político exerça uma influência sobre a sociedade, que haja uma articulação política para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei, etc., é o trabalho legítimo de um político em palanque, não de ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto é o método do Barroso, que eu tinha apontado aqui essa semana, sobre o caso das drogas. E o que eu falei quando a gente estava aqui no julgamento? O corte está aqui, inclusive, com a declaração do doutor Ronaldo Laranjeira, chamando de patético o Supremo Tribunal Federal. Eu falei que o Barroso ele tinha percebido que esse é um tema sensível para a sociedade, que a sociedade é majoritariamente contra as ideias dele, né? E ele percebeu que ele precisa mostrar uma ligeira compreensão, que ele precisa fazer uma concessão no seu discurso. Quer dizer, olha, droga é ruim, droga não é isso. Droga... Ele precisa falar isso, ele precisa manifestar isso. E da mesma forma o aborto. Olha, o aborto é ruim, o aborto é... mas... E aí começa a tratar do seu assunto. Então tem aí também um quê de estratégia política do discurso do Barroso, de falar, olha, não é isso que nós queremos, que as pessoas abortem, etc. No entanto, nós estamos aqui tentando flexibilizar a lei, o que pode resultar, e aí cabe uma discussão sobre isso no fórum adequado, num aumento, inclusive, dos procedimentos de aborto. E essa foi a nossa discussão, inclusive, a respeito da maconha. Quer dizer, quando você acaba descriminalizando o porte até determinada medida escolhida arbitrariamente por ministros do STF, você pode estar legalizando o pequeno tráfico, que pode faturar ainda mais alto com isso, gerando mais uso das pessoas e mais sobrecarga até na saúde pública, porque tem consequências, o uso exacerbado de drogas. Então, por onde quer que se olhe, a gente vê uma malícia, a gente vê uma arrogância, a gente vê uma empáfia do Barroso nesses discursos e nessas articulações para que pautas do Congresso sejam votadas no STF. A gente viu no caso das drogas que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reagiu, a gente questionou aqui no corte, que está disponível na nossa playlist no canal de YouTube, se o Senado vai peitar o STF. Vamos ver também se vai peitar em relação à questão do aborto. Diga, Greg. A melhor palavra para isso que você estava descrevendo é condescendência, né? Ele usa um tom condescendente. Olha, condescendente. Né, as drogas são ruins, o aborto não é para ser elogiado e tudo mais, meus filhos. Né? E condescendência é uma coisa que as pessoas sentem pelo cheiro. Né? Não funciona esse tipo de abordagem.